Vou falar hoje sobre o testemunho. É um assunto bem conhecido, mas hoje eu quero abordar um ângulo um pouco diferente. E, em parte, é porque tivemos uma maravilhosa conferência de líderes e cantamos várias vezes uma certa música, uma música baseada no Salmo 103, e ela diz, não se esqueça de todas as suas bênçãos, e depois passa por uma série de coisas que são prometidas. Vamos ler isso em alguns minutos. Mas enquanto eu cantava, percebi algo. Em primeiro lugar, ela diz, não se esqueça. É uma ordem. Se você puder imaginar um pai de coração terno e gentil, mais firme, olhando nos olhos de seus filhos e dizendo, não se esqueça das bênçãos. As bênçãos não é um bônus. Não é o que você recebe por ser muito bom. É o coração do que é dado a cada crente a fim de revelar a natureza do Pai. Quando ele fala sobre curar todas as nossas doenças, perdoar todos os nossos pecados, é algo que deve ser mantido tão presente na mente que molda a forma como vemos os problemas atuais. Todos nós temos história com Deus, alguns andam com o Senhor só por algumas semanas, outros há décadas, mas todos nós temos diferentes tipos de história com Deus. Temos muitos milagres diferentes. Às vezes eu ando pelo santuário, venho aqui quando não há ninguém, às vezes no domingo de manhã, bem cedo, e quando passo por aqui, lembro-me do dia em que o câncer de cólon foi curado bem aqui, de um membro de uma gangue de outra cidade, o líder de uma gangue de outra cidade. Deus o tocou. Lembro de um missionário que foi curado de esclerose múltipla ali. Lembro de uma mulher que saiu de uma cadeira de rodas, estava paralítica há 53 anos devido a um derrame. Ela saiu da cadeira de rodas e começou a andar. Posso te levá-la pelo santuário, onde me lembro de diferentes coisas que vimos acontecer. Ali atrás, um atleta olímpico quebrou gravemente o tornozelo, que estava pendurado apenas pelo tendão de Aquiles. A fratura foi muito grave. Tiveram de colocá-lo de volta. Alguns dos nossos membros cercaram e começaram a orar por ele. E ele estava preso, tudo funcionava, mas tinha muita dor, movimento restrito. Acho que havia peças de metal. Lembro que oraram por ele e ele disse que ficou frio. E então eu ouvi um estalo e ficou completamente curado. Levo pelo santuário, tenho uma memória boa o suficiente para recordar essas coisas. O problema é que as lembranças do que Deus fez não devem ser um ponto de referência que você traz à tona quando precisa. Ele deve moldar a forma como vemos a realidade. Ela deve moldar a forma como pensamos. E se a minha memória do que Deus fez não mudar a forma como eu vejo o problema atual, então, biblicamente, eu esqueci que Ele cura todas as doenças. Eis o que acontece com muitos de nós. Faz de conta que a vida é uma longa jornada e temos esses marcos de estrada, ou limites de propriedade, ou algo assim, estacas no chão. E cada uma delas é um momento que vimos Deus intervir em algumas coisas. Ouvimos um testemunho do vício de heroína sendo quebrado no piscar de olhos, e um câncer estágio 4 que é curado, e um membro de gangue que nasce de novo e leva toda a sua família a Cristo. Temos essas experiências que vivemos pessoalmente e temos os testemunhos que ouvimos de outras pessoas. Todos são nossos. Não precisa ser sua experiência para ser seu. O Salmo 119, acho que é o versículo 111, diz, o testemunho do Senhor é a nossa herança para sempre. Eu herdo o registro completo de todas as atividades de Deus na humanidade. Tudo isso é minha propriedade pessoal. E de acordo com as Escrituras, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Meu testemunho foi ampliado de minha experiência pessoal para a experiência de toda a humanidade com Deus ao longo dos tempos. Cada uma dessas coisas, essa é a nossa história, esses são nossos momentos, devem mudar nossa percepção da realidade, devem nos posicionar por uma grande esperança em situações futuras. Mas o problema é que também temos outras lembranças, temos lembranças da pessoa que não foi curada, temos lembranças em que isso não aconteceu, ou como pode ter sido acontecido isso. Temos todas essas lembranças que não são tão glamorosas e bem menos do que os grandes testemunhos da promessa de Deus, e o que o inimigo faz é trabalhar para que isso venha diante de nós, para que comecemos a desconsiderar ou desqualificar a forma como Deus se revelou a nós no passado, por meio de suas obras maravilhosas. A natureza e a aliança de Deus são reveladas sempre quando há um milagre. E o inimigo trabalha duro para nos deslocar, como se fosse um ombro deslocado ou algo assim. Nos deslocar
Ainda estamos vivos, mas não estamos tão intimamente ligados ao nosso propósito e função como fomos projetados para estar. E como ele faz isso? Ele faz isso nos bombardeando com lembranças. E na sua versão da história, nunca tem Deus no centro. Na sua versão da história, nunca tem Deus no centro. Quando ele traz uma lembrança de uma situação do seu passado, nunca é para dar glória a Deus. Mas quando você vê as coisas da perspectiva de Deus, sempre o vê no centro e sempre lhe dá graças por ele ainda estar no comando, apesar da situação ter sido diferente do que você imaginava. E se as lembranças não forem trazidas em uma perspectiva divina, sempre teremos uma certa quantidade de coisas sobre as quais preferimos não falar. Ou queremos falar sobre elas e elas nos separam completamente da consciência, do coração e da promessa de Deus para nós. A batalha pelas lembranças, pode ser uma das mais fortes batalhas que um crente enfrenta. A batalha das lembranças. Não apenas o que você se lembra, mas como você se lembra. Meu coração, nessa manhã, é que o Senhor capacite cada pessoa me ouvindo. Todos nós temos coisas que não saíram do jeito que esperávamos. E se não buscarmos a perspectiva de Deus para ver onde Ele estava na situação, sempre teremos as coisas que varremos debaixo do tapete ou usamos para reformar a maneira como vemos a Deus. E não podemos dar o luxo de nenhuma dessas coisas. Ao nos estudar, não vamos estudar o Salmo 78, eu não vou ter tempo para isso, então vou só fazer referência. Mas o Salmo 78 é uma das seções mais profundas das Escrituras. É um salmo longo, é uma das seções mais profundas das Escrituras que tem a ver com a nossa lembrança do que Deus fez. E farei referência a duas seções desse salmo. A primeira parte, acho que são os versículos 8 a 10 do Salmo 78, diz o seguinte: os filhos de Efraim, essa é uma das meias tribos de Israel, os filhos de Efraim estavam armados e carregavam arcos. Em outras palavras, estavam treinados e prontos para ir à guerra. Eles estão armados e treinados para a batalha, mas retrocedem no dia da batalha porque se esqueceram das obras do Senhor. Você precisa ver a implicação dessa declaração. Todo esse salmo está pedindo ao povo de Deus que, diligentemente, com disciplina, lembre-se do que Deus disse, do que Deus fez. Somos responsáveis por lembrar. Não é uma opção. É o coração e a alma que ajudam a criar a consciência de impulso em nossa jornada com o Senhor. Se eu esquecer dessas marcas, não saberei para onde estou indo. E esse salmo diz na primeira parte, versículo de 8 a 10 por aí, que sem se lembrar do que Deus fez, você se tornará covarde quando enfrentar sua missão pessoal e a sua razão de existir. E você diminuirá a sua expectativa, diminuirá a sua confiança pessoal no chamado de Deus para a sua vida. Você a reduzirá para algo que lhe pareça mais confortável. E tudo isso vem por não se lembrar. A lembrança não se refere a nós. Lembrar-se tem a ver totalmente com Ele, é voltar a se envolver com o Deus do milagroso, voltar a se envolver com o Deus que não conhece impossibilidades. E à medida que avança nesse salmo, a camada após camada, e finalmente chega em algum lugar entre o versículo 45 a 48, e diz o seguinte: eles tentaram o Senhor. Em primeiro lugar, você não quer tentar a Deus. Ninguém quer se tornar um inimigo para tentar induzir Deus a fazer o mal. Essa não é a posição que você quer ter. O texto diz, eles tentaram a Deus. Mas quando analisa a sequência de pensamentos, chega à conclusão, o que eles fizeram errados? Eles se esqueceram. Eles esqueceram suas obras. Esqueceram suas obras maravilhosas. Algo entrou no coração deles porque eles perderam esse ponto de referência. O Senhor teve a gentileza de colocar marcos ao longo de toda a jornada deles com essa jornada relacional e, de alguma forma, permitiram que coisas surgissem nos seus pensamentos, em seus corações, que obscurecessem as lembranças do que Deus havia feito por eles. Então, estávamos ali perdidos no momento da decisão e provavelmente, sem saber, eles se moveram de uma forma descuidada para uma posição onde agora estão tentando a Deus. E tudo isso remete ao fato de que eles se esqueceram. Eles se esqueceram. Esqueceram de quem Ele é, esqueceram de como Ele era.
Tenho certeza de que eles, assim como todos aqui me ouvindo, poderiam citar a Bíblia, poderiam citar a história, poderiam se lembrar bem, já vimos isso acontecer. Eu já vi o câncer de cólon ser curado aqui. Às vezes, eu vejo coisas diferentes acontecendo. E às vezes eu fico andando por aqui refletindo e lembrando dessas coisas, porque eu não posso esquecê-las. Eu não posso esquecê-las porque, desde então, eu orei por câncer que não foi curado. E a história da Bíblia que mais me confronta é a história de Jesus curando o coxo no tanque de Betesda. E eu adoro Israel, mas meu lugar favorito em todo Israel é o tanque de Betesda. Lá não há muitas multidões, bem poucas pessoas, não é um grande ponto turístico, mas é um lugar para mim ir porque eu me encontrei com o Senhor ali. Tive um pouco de detritos, um pouco de água, pessoas andando por ali. Mas eu adoro ir lá por causa da história profética e do significado daquele lugar. Historiadores nos dizem que poderia haver cerca de 800 a 1.000 pessoas ao redor desse tanque, todos precisando de um milagre. E o anjo do Senhor vinha e agitava a água, e a primeira pessoa que entrava na água era curada. E, obviamente, se você não tiver um problema nas pernas, é muito mais provável que você entre no tanque antes de um coxo que é por 30 anos. Então, Jesus se aproxima de um homem que está lá por 38 anos e o cura. É um milagre extraordinário. O que a Bíblia fala? Ela nos fala sobre o homem que foi curado. Se isso acontecesse hoje, se esse mesmo milagre acontecesse hoje, pastores, teólogos, repórteres e apresentadores de TV estariam entrevistando os 900 pessoas que ficaram ao redor do tanque e Jesus não curou. E a pergunta seria, como você se sentiu quando Jesus passou por você para curar outra pessoa? Há quanto tempo você está aqui? Grande parte da nossa teologia atual é baseada no que não aconteceu, porque isso cria uma desculpa para a incredulidade. Essa história, em particular, não é para revelar o que Deus pode fazer. Se fosse para revelar o que Deus pode fazer, todos ali ao redor do tanque seriam curados. Talvez você se lembre da ressurreição de um exército tão morto que já não havia carne e era um vale cheio de ossos secos. Além da ressurreição de Jesus, que nunca mais morreria, acho que esse é o maior milagre da Bíblia. Quando Deus levanta um exército inteiro, restaura a carne, o sangue, sopra vida neles e eles se levantam. Isso é ressuscitar um morto. Isso é o que Deus pode fazer, Ele pode ressuscitar todo mundo. Mas a história de Jesus no tanque não foi para revelar o que Deus pode fazer. Isso já foi revelado. Foi para revelar o que um homem pode fazer quando em relacionamento com Deus. Entendo que ele é o Filho de Deus, mas ele atuou como Filho do homem. Ele agiu com limitações. E a revelação foi muito clara. Quando você está andando no Espírito com o Pai, isso é o que pode acontecer. Esse foi o convite. Muito é construído em torno do que não aconteceu e a sua experiência na minha. Não é algo intencional. Geralmente não é... Faz parte da vida. Eu vivi essa tragédia, essa crise, esse problema, aquele problema. E é fácil construir um caso que, se você estivesse em um tribunal, poderia se defender o seu direito de não crer. O problema não é a força ou a fraqueza da nossa fé, o problema é a força da nossa incredulidade. A incredulidade faz parceria com o reino espiritual. Eu quero que você abra suas Bíblias no Salmo 103. Verei quanto posso cobrir. Salmo 103. E depois provavelmente farei referência a outra passagem ou duas. Vamos ver. Salmo 103. Aqui está um salmo que felizmente alguém o escreveu. O versículo 1 diz: Bendiga ao Senhor a minha alma. Bendiga ao Senhor todo o meu ser. Bendiga ao Senhor a minha alma. Não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Pare por aí. Isso é uma ordem. Essa ordem, se for seguida, garantirá uma vida de grandes romperes, maiores do que podemos imaginar, e nunca em nossa vida, provavelmente, teríamos atribuído isso a memórias específicas, a memórias disciplinadas, a memórias santificadas. Muitas tragédias que aconteceram em nossas vidas precisam de uma revelação santificada de onde Deus estava e o que Ele estava fazendo, porque quando nós vemos a mão de Deus em uma situação,
De repente, damos graças pelas coisas pelas quais nunca pensamos que poderíamos dar graças. Sua capacidade de usar situações difíceis nos permite agradecer a Ele pelas situações difíceis. Amém, Bill? Isso foi melhor do que a resposta deles. Está tudo bem? Versículo 3. Ele é que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata sua vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renove como a águia. Não se esqueça das bênçãos. E aqui está a lista. Ele cura algumas de suas doenças? Não, ele cura todas as nossas doenças. Isso significa que sempre que em meu pensamento considero a possibilidade de que aquilo pelo que eu estou orando não aconteça, significa que eu me esqueci. Eu sei que é difícil. Que cura todas as suas doenças, que perdoa todos os nossos pecados, que nos coroa e coloca a sua marca de filiação, de favor em nossa vida. A marca da realeza, do propósito eterno. Ele nos renova para que não haja um declínio, para que nós aceitemos as coisas que só porque nos envelhecemos vai ficar piores. Mas Ele nos renova constantemente, Ele constantemente nos restaura, nos refresca, constantemente nos traz de volta a força renovada. Essa é a vida cristã normal. Não se esqueçam. Porque se você se esquecer, verá o seu problema atual com a lente diferente. A história que mais me marcou nesse sentido foi a de Marcos, capítulo 8. Vou pedir que você vá até lá. Marcos, capítulo 8. Já ensinei tantas vezes com base nesse capítulo que estou quase envergonhado por fazer com que vocês leiam novamente, mas, de qualquer forma, abra lá. Marcos, capítulo 8. O que me tocou essa semana, eu estava tentando explicar, quando estavam cantando, eu percebi que tem certas coisas que estou enfrentando em minha vida e que estou vendo como um desafio e um problema, mas não através das lentes da minha história. Você já teve uma provisão milagrosa? Depois da provisão, você tem outro desafio financeiro? Ficou tão nervoso na segunda vez quanto da primeira? A questão é que sabemos como é isso, sabemos como é orar, ter um romper, dar graças e ficamos encorajados. Depois temos outro problema. Não sei bem porquê, mas quase sempre começo de novo. Não pensando que sou digno de um suprimento contínuo. Não com a perspectiva de ter direito a alguma coisa simplesmente porque Ele me chama de filho, não porque eu tenha conquistado algo. E muitas vezes, o alicerce da oração, de buscá-lo para ter vitória, muitas vezes tenho que começar do zero, porque não aprendi o suficiente da última vez. Aqui está uma história em que os discípulos tiveram a sua segunda experiência com Jesus multiplicando comida. Eles viram com suas próprias mãos, ao distribuírem a comida, o que aumentava em sua cesta. A primeira vez foi 5.000 homens, mulheres e crianças. Na segunda vez, 4.000 homens, mulheres e crianças. Milhares de pessoas. Eles saíram dessa experiência e eles ainda estavam sentindo o cheiro de pão fresco, quando saíram daquela experiência e seguiram Jesus, e Jesus disse, entrem no barco. Verso 13, e ele se afastou deles. Voltou para o barco e atravessou para o outro lado. Os discípulos haviam esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu-os Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo, é porque não temos pão. Sabe por que eu gosto dessa história? Porque eu me vejo nela. Eu me vejo sendo estúpido outra vez. Toda vez que leio essa história, eu penso, estou nesse versículo, bem ali, várias e várias vezes. Imagine, Jesus nos dá um profundo insight. Cuidado com o fermento dos fariseus. Esse é o espírito religioso. Deus está no centro de tudo, mas Ele é impessoal e impotente. E cuidado com o fermento de Herodes, que é o espírito humanista. O homem está no centro de tudo, não se importa se você crê em Deus ou não, só não traga as decisões. Espírito político e espírito religioso. Deus os adverte e eles dizem, você trouxe almoço? Não, eu não, achei que você ia fazer isso, tínhamos sobras. E eles não entenderam o que Jesus estava dizendo. E é como se Jesus dissesse, tudo bem, eu não estava falando sobre almoço, mas vamos fingir que eu estava.
Por que discutem que não tem pão? Versículo 17. Por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreenderem nem perceberam, seus corações estão endurecidos? Isso implica que se eu não enxergar, meu coração está endurecido? Se minha experiência com Deus não me permitiu ver claramente as promessas invisíveis, as realidades invisíveis, então há uma resistência em mim. Posso contar mais piadas? Eu tenho mais. Se isso ajudar. Sim, depressa. E ele diz, porque estão discutindo. Uma vez que experimentei o suprimento sobrenatural de Deus, perdi o direito de iniciar qualquer processo de pensamento com o que eu não tenho. Isso não significa que fingir ou viver em negação, que seja a resposta. Isso é, por que começar um processo de pensamento com o que você não tem, em vez de começar com o que Deus já te revelou que Ele tem? A clareza da sua aliança, sua promessa. Por que não começamos aí e aí entramos em nossa oração? Porque eles estão discutindo sobre não terem pão. Vocês ainda não entenderam nem perceberam, seus corações estão endurecidos. Eu quero concluir com esse versículo. Vocês têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram. Você tem olhos, mas não veem. Eles estão em um barco, não há comida. Ele está pedindo que eles vejam as realidades do mundo invisível. Isso faz sentido? Ele não está pedindo para que eles visualizarem pães em um barco que não tem pão. Ele está pedindo que eles tenham a consciência de um reino que tem suprimento amplo para toda necessidade. Estão vendo? Não há resposta? Estão escutando? Para mim, eu ouço melhor do que eu vejo. Mas nesse momento, tenho certeza de que os discípulos estão respondendo, eu não vejo nem estou ouvindo. E ele diz, vocês se lembram? Ai, ele me pegou. Porque eu tenho a tendência de pensar que ver e ouvir são dons espirituais ligados à maturidade. Lembrar é uma escolha. É a tentativa deliberada de preservar minha história, dando atenção ao que Deus disse e ao que Deus fez, até que ela tenha conquistado o seu lugar de direção na formação, na minha percepção da realidade. Não está vendo? Não está ouvindo? Não está entendendo? Seu coração ainda está duro? E ele traz de volta. Não se lembra? Foi ontem. Não sei o que vocês se sentem em relação a essa conversa, mas tenho vivido com a convicção nos últimos dias, percebendo que tem essas coisas acontecendo e consigo me lembrar e voltar para a fé. Mas esse não é o padrão. Não é a primeira coisa que vem. Sabe, você tem um problema físico e a primeira coisa que vem não é ele cura todas as doenças. O que acaba vindo é, será que ele ainda cura hoje? Mas não foi assim que ele disse. Ele disse, não se esqueçam. E é assim que funciona. Ele cura todas as suas doenças. O que é loucura, porque a maioria de nós nunca confessaria pecados a ele pensando que ele poderia não perdoar, ou que ele perdoaria alguns deles. Não temos esse tipo de abordagem, tipo, não sei, se for um bom dia ele perdoará, não tenho certeza se minha fé é forte o suficiente, não tenho certeza se tem as pessoas certas orando por mim, talvez seja perdoado. Não pensamos nisso. Não colocamos esses obstáculos quando se trata de perdão, porque nós sabemos, ardemos com a convicção de que ele perdoa todos os nossos pecados. Mas, de alguma forma, esse mesmo nível e essa mesma medida de verdade ainda nos permeou, apesar de nós, como família da igreja, abraçamos a beleza e a maravilha da cura divina, da libertação e de todas as outras coisas que vimos o Senhor fazer. Ainda temos que lutar para voltar a dizer, Ele cura a todos. Tem que começar por aí. Tem que começar por aí, ou já me esqueci. Tem que começar por aí. Tem que começar a olhar para o fato de estar envelhecendo. Ele renova a juventude, minha força, como a da águia. Tem que olhar para a situação que parece tão problemática, tão desonrosa. Não, Ele me coroa com bondade e amor. Eu não posso me esquecer disso. Ou viverei em um entendimento inferior, viverei de uma aliança inferior, viverei com base nas coisas que não aconteceram corretamente. Deixarei que elas moldem minha visão, minha perspectiva, minha esperança, minha fé, em vez de recorrer àquele que disse, não se esqueça. Não se esqueça de que Ele perdoa todos os pecados. Isso significa que eu nunca mais poderia olhar para alguém, para uma pessoa, e pensar que ela não pode ser salva. Não importa como horrível, não importa quantas pessoas. Não quero entrar em detalhes.
Mas temos isso ao redor de nós. Temos pessoas que estão tão ruins. O mundo e a metade da igreja querem que elas sejam executadas. Mesmo assim, Ele perdoa todos os nossos pecados. Ele cura todas as nossas doenças. Ele coroa nossa vida com bondade e amor. Ele renova a nossa força como a da águia. Há essa realidade do céu que permeia de tal forma a maneira como vivo e como penso. E que vivo do céu para a terra. Vivo da realidade do seu mundo para este. Ele faz a seguinte pergunta: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreenderam? Nem seus corações estão endurecidos? Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos e não ouvem? Não se lembram? Vou ler para você uma promessa, que é uma das profecias ou promessas mais extremas de toda a Bíblia. Tenho certeza que você concordará comigo quando eu a ler. Depois eu vou dar a referência. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor. Lembrar com clareza é o que nos mantém ternos em nosso relacionamento. Lembrar com clareza é o que me mantém terno com aquele que ainda fala, aquele que ainda se move. Todos os confins da terra se lembrarão e voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Pois do Senhor é o reino, ele governa sobre as nações, todos os ricos da terra se banquetearão e o adorarão. A maioria das pessoas colocaria isso no milênio, porque é bom demais para ser agora. Porque gostamos de colocar as coisas fora do âmbito da nossa responsabilidade. Quando Deus faz uma promessa, Ele está tentando conquistar corações. Corações de pessoas que vão ansiar por algo que pode ser possível em nosso tempo. Isso que traz as nações diante dele se iniciou com: eles se lembrarão. Você dirá: nem todos ouviram o Evangelho, é verdade? Essa é uma das coisas que estamos buscando em missões, mas deixe-me dizer uma coisa pela qual talvez não esteja ciente. O capítulo 1 de João diz: Jesus é a luz que ilumina toda pessoa que vem ao mundo. Todas as pessoas têm algum vislumbre da realidade de um Salvador, porque Ele iluminou seus corações em seu nascimento. Será que disso que elas se lembrarão? Precisamos pregar, precisamos ir. Já falamos sobre isso. Eu acabei de ler o Salmo 22. Vou terminar com esse versículo. Lamentações, capítulo 3, diz a seguinte frase: lembro-me também do que me pode me dar esperança. O esforço diligente e disciplinado de trazer intencionalmente à mente e depois meditar sobre o que Deus fez. Eu já mencionei que os testemunhos não têm prazo de validade? Não, eu estava perguntando sinceramente porque eu já tive outras 2 reuniões. Esse não foi o meu último verso. Eu tenho direito a 3 finais antes de ser uma mentira, então me dê um tempo. Testemunhos. As obras do Senhor vivem. Eu não quero parecer estranho, mas acho que já é tarde demais. Os testemunhos, as obras do Senhor, são entidades vivas que continuamente louvam a Deus. Eu não entendo isso, mas sei que não há prazo de validade para um milagre. Há um prazo de validade para o diploma que você trabalhou duro para obter na faculdade. A mesma alegria não está presente, embora esteja agradecido. O carro novo que você comprou tem um prazo de validade. Provavelmente você precisará comprar outro em breve. A casa, todas as outras conquistas que tivemos na vida têm um prazo de validade. Mas os milagres do Senhor estão tão vivos neste momento quanto estavam ontem, quando aconteceram há 10 anos atrás, quando aconteceram, ou 2000 anos quando aconteceram. Eles estão. Eu sei que isso suscitará um pouco de ceticismo, mas será a primeira vez que eu farei algo. Eu queria fazer uma experiência. Eu fui a Massachusetts para falar na igreja do meu cunhado, em Pepperell, Massachusetts. Desci em Boston, entrei no carro. Daryl, meu cunhado, e eu estávamos conversando, e ele disse: ei, o Rodney está... Eu estava alguns dias antes, eu não sei porquê. Mas ele disse: o Rodney, Howard Brown, ele está em Maine. Oh, quão longe que é isso? Umas 5 horas. Vamos lá então. E dirigimos e chegamos lá um pouco tarde, mas ele conheceu o pastor, eles nos colocaram na segunda fileira. Estamos ouvindo o Rodney Howard Brown fazer o que só o Rodney sabe fazer, sabe? Foi maravilhoso. Então, ele começou a orar por nós, e ele orou por mim.
E sabe, já aconteceu algumas vezes na minha vida, essa provavelmente foi a primeira. Foi como se ele tivesse colocado uma espingarda calibre 12 em meu estômago, puxou o gatilho e disse: Deus te abençoe. Eu voei para trás. Foi uma explosão silenciosa que me derrubou no chão. Em um milésimo de segundo, deitado no chão, ele veio e colocou a mão na minha barriga. E no momento que ele me tocou, eu pude ver algo. Não vou entrar em detalhes sobre o que eu vi, mas eu pude ver um plano do inimigo e que ele usaria para tentar nos fazer cair, mas percebi que ele falhou. Mas pude ver visivelmente. Ele sabe, o plano estava lá e depois sumiu. Foi como marcado com algo em sua mente, ainda consigo vê-lo. Quando saímos da reunião, voltando a Massachusetts, fizemos vários dias de reuniões, depois voamos para casa. Tem um pequeno quarto nos fundos do meu escritório. Fui para lá e depois de chegar em casa, ajoelhei-me e orei. E fiquei refletindo sobre o que tinha visto. E quando eu dei um tempo para refletir sobre o que tinha visto, foi como se a segunda parte do filme tivesse começado e eu vi o final. É difícil de escrever, é como se fosse uma imagem. E voltei e comecei a meditar, a pensar. O que estava acontecendo ali? E então, como se tornou algo real, uma ação. Eu não costumo ver coisas. Desejo que eu pudesse ver mais. Eu fico com inveja desses que vêm todo o tempo. Eu tento. Mas todo o meu suor não produziu nada, além de imaginações estranhas, você sabe. Mas naquele momento era involuntário. Ele estava lá e depois sumiu. Eu entrei no meu escritório, estava orando sobre isso, sem pensar que algo aconteceria. Fiquei muito tocado pelo que Deus me mostrou. Entrei em oração e como se ele tivesse começado o filme, eu pudesse ver o resto. A meditação é quando você enche a sua mente, não esvazia. Meditação bíblica. Na religião oriental, você esvazia a mente. Você não quer fazer isso porque há muitas criaturas procurando casa. Literalmente. Literalmente. Você enche sua mente. E o que você faz? Como você viu Deus curar. Certa vez eu estava com o Randy na Argentina e ele deu essa palavra de conhecimento sobre um osso extra que atravessava por a parte superior do pé de alguém. Era tipo o tamanho do meu dedo por cima do pé. Esse garoto veio, com certeza, a palavra de conhecimento era bem precisa. O assistente do Randy pegou um pé, eu peguei o outro, coloquei meu polegar e ordenamos que dissolvesse, esperamos. E fez pss, como um balão que esvaziou. E eu me vi sentado ali pensando, havia um osso ali? Havia mesmo? Será que eu vi certo? Será que eu senti com o meu polegar? Tenho quase certeza que sim. Você fica perplexo e medita, não para ter compreensão e poder ensinar. Você medita sobre isso para restaurar a admiração. Você medita sobre isso para restaurar a maravilha. Como é possível que algo tenha se tornado nada? Você me surpreende. E, de repente, isso começa a ser a lente pela qual vemos os nossos desafios atuais. Por favor, fique de pé. Eu vou lhes dizer, eu tenho uma convicção para vocês hoje, porque eu quero que isso seja bem comunicado. Mas, mais do que o normal, eu tenho uma convicção para mim. Tenho uma convicção, porque tenho visto muitas situações em que posso parar e dizer, oh, sim, já vi Deus curar isso antes. Sim, já vi Deus prover isso antes. Sim, já vi Deus restaurar isso. Mas esse não é o meu padrão. Não é o meu padrão. Não é a primeira coisa que vem à mente. A primeira coisa que vem à mente é, oh, não, outra não. Não creio que Jesus tenha pensado dessa forma. E ele é o único exemplo que vale a pena seguir. Não creio que ele pensasse, oh, não, outra multidão sem comida, o que vamos fazer? Vamos crer em Deus. Não, nada disso. Ele vivia com a consciência de que possuía um reino, que não havia limites para os seus recursos. E para viver consciente disso, ele podia perguntar aos seus discípulos em um barco sem almoço, vocês não estão vendo? Vocês não estão vendo? Pai, restaure nossas memórias. Restaure nossas memórias. Restaure a capacidade de ver o que é bom, o que é ruim, o que é feio, todas essas coisas, pelos seus olhos, pela sua perspectiva, para que nada mais nos assuste em relação ao nosso passado. Nada volte a nos aterrorizar ou nos deixar inseguros. Mas, em vez disso, vamos de glória em glória. Vamos de um lugar de confiança, fé e certeza de que o Senhor é o Deus que cura todas as nossas doenças. O Senhor perdoou todos os pecados. O Senhor restaura nossa juventude. O Senhor nos coroa com bondade e amor. O Senhor é o único. Ajude-nos, por favor, ajude-nos a nunca mais esquecer suas bênçãos. Elas revelam o Senhor.